Vamos seguindo. Fiquei esperando a vinheta entrar, não entrou, mas já entrou você. É verdade. Vamos lá, vamos falar de Série B do Campeonato Brasileiro, de olho no telão, né? A gente sempre começa assim, com a classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. O Coritiba segue líder com 61 pontos. Chape nem Clube do Remo encostaram no Coritiba, poderiam ter chegado ontem a 60 pontos, mas o empate deu um pontinho para cada um. O Atlético Paranaense é o quarto colocado com os 56 pontos. Aí temos o Criciúma, Goiás, Novo Horizontino, Paraí, né? O povo que está tentando 4 vagas para subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. Já falando um pouquinho em cima dessa tabela da próxima rodada, se não perder o seu jogo, o Remo não sai do G4, ou seja, se conseguir um empate contra o Novo Horizontino no próximo sábado, o Remo continua no G4. Talvez não na terceira, mas na quarta colocação, e aí depois vão restar 2 rodadas. Se vencer, melhor ainda, né? E a gente dá uma olhadinha ali para o outro lado da tabela, a gente vê aí, antes disso, o Novo Horizontino na 7ª colocação, 55 pontos, joga hoje à noite, tá? Pega o América Mineiro, que está em 14º, tem 41 pontos, deve estar muito afim de fazer os 44 e fugir do risco do rebaixamento. Esse jogo vai acontecer em Belo Horizonte, ou seja, o Novo Horizontino joga fora de casa. Vencendo o seu jogo, ele chega a 58 e tira o Atlético Paranaense aí da zona de classificação. Então, o Atlético, o Remo, que é o próximo adversário do Novo Horizontino, vai dar aquela secada no jogo de hoje que fecha aí mais uma rodada, no caso a rodada de número 35. Na zona do rebaixamento, o Amazonas ganhou em casa ontem do Cuiabá, chegou a 35 pontos, representante do Norte, 17º colocado, o Atlético com 37, o Amazonas então se candidata aí 2 pontinhos pelo menos para tentar sair, se salvar e ser mais um representante no caso na Série B do Campeonato Brasileiro da região Norte. Eu digo mais um, porque se o Remo continuar na B, ficam eles 2. Se o Remo subir, aí fica o Amazonas como nosso único representante do norte do país. Aí tem o Botafogo de São Paulo, que tem 35, Volta Redonda, que tem 34, e aí o Paysandu, né, que é notícia ruim do final de semana, voltou a perder e sacramentou, né, com pelo menos aí 3 rodadas de antecedência, o seu rebaixamento. Vai jogar mesmo a Série C do Campeonato Brasileiro em 2026, Fábia. Vamos agora, seguindo, falar dessa rodada que foi muito amarga para os bicolores. Exatamente. Agora é oficial, como eu disse, né? O Paysandu está rebaixado para a Série C em 2026. O Papão até saiu na frente do Atlético Goianiense lá em Goiânia, mas acabou levando a virada. No semblante dos atletas, ao final do jogo, nenhuma emoção exacerbada. Todos pareciam anestesiados pela dor das derrotas de um ano inteiro. Em Goiânia, o Paysandu jogou com o destino traçado. Mesmo se vencesse, a queda poderia acontecer. Portanto, restou jogar pela honra. Sem tanto peso nas costas, mostravam bons momentos. Até que antes do final do primeiro tempo, a bola bateu no braço de Cauã. Pênalti. E com direito à paradinha, Garcês foi para a cobrança. Paulo Vitor defendeu, mas no rebote, Anderson Leite estava lá. Pena para os bicolores que a felicidade durou pouco. O árbitro de vídeo marcou invasão de Anderson Leite e anulou o gol. Só que minutos depois, Garcês se redimiu e desta vez não teve como desmarcar. 1-0 Paysandu. Com a liderança no intervalo, até parecia que o Paysandu poderia celebrar uma vitória mesmo à beira do rebaixamento. Mas o segundo tempo trouxe um roteiro que o torcedor se acostumou a ver nesta temporada. Após 15 minutos de pressão, Matheus Nogueira deu um rebote depois do desvio e o Atlético conseguiu um empate com Lelê. Os bicolores ainda tentaram a vitória. Pedro Henrique arriscou de longe. Garcês acertou a trave.
Mas a virada foi consumada aos 30 minutos. Robert fez o gol que marcou a 18ª derrota do Paysandu na Série B. E a queda para a Série C com 3 rodadas de antecedência. Isso daqui é muito grande, é muito importante, vale muito. Você não sabe como os funcionários dependem disso daqui. Pessoas simples. E que a gente vai ter que reconstruir o clube. Quem ficar tem que reconstruir o clube. Essa que é a verdade. Então é colocar a cabeça no lugar e seguir. Mas se o cara sair daqui hoje e ele for para casa e achar que está tudo certo, vai fazer outra coisa. Você está no lugar errado. A fala foi mais prolongada do executivo de futebol Frontini, inclusive chorando, né? Se mostrando muito emocionado aí, muito triste, não podia ser diferente disso. O Frontini que não tem a garantia que vai permanecer à frente desse trabalho, né? De montar o elenco para o ano que vem na função de executivo do Paysandu. Na próxima rodada, o Paysandu enfrenta o Coritiba, no domingo, às 8h30 da noite. Que horário, hein? No Mangueirão, tá? O Paysandu, pelo menos essa informação que temos, a não ser que o Paysandu faça esse pedido de transferência para Curuzu. E o Paysandu com certeza será cortejado aí pelas equipes que brigam com Coritiba, né? Pela classificação para a Série A do Campeonato Brasileiro. Já no futebol feminino, a mulherada, no caso, né, do Papão, acabaram fazendo bonito. O Paysandu foi campeão paraense vencendo o Tiradentes. Se os meninos não foram bem nessa temporada, as meninas fecham o ano com a taça na mão. Acompanhe. Um choro de emoção, alívio e sentimento de dever cumprido. A gente vem trabalhando dia e noite neste dia para que no final a gente consiga nosso objetivo. E graças a Deus a gente conseguiu. Deus nos abençoou, Deus abençoou o nosso trabalho de longos anos. Irley ajudou o Paysandu a conquistar o título do Campeonato Paraense de Futebol Feminino. Só que não foi tão fácil assim. O Papão encarou o Tiradentes na final estadual. O Tigre Paraense teve a chance de abrir o placar com pingo. As chances foram se acumulando. Pelo lado bicolor, o único chute na direção do gol no primeiro tempo foi esse de Letícia. Só que na volta do intervalo, o Paysandu foi para cima. A goleira Alice quase se complicou nesse lance e ainda acabou se enrolando na proteção que divide os campos do Seju. A Brenda teve uma grande chance, mas acabou desperdiçando. Só que depois ela subiu em velocidade e deu passe para Irley abrir o placar para o Paysandu. Já nos acréscimos, Letícia marcou o segundo das bicolores, decretando a vitória por 2-0 e a conquista do Parazão Feminino de 2025. Eu acho que a gente já sabia do nosso desafio, a gente sabia o quanto o Paysandu estava precisando e merecia esse título. Não só o Paysandu, mas como a gente também que vem trabalhando há muitos anos. Ao Tiradentes, garantido na Série A3 do Brasileirão Feminino do ano que vem, coube comemorar as conquistas individuais da Laila, artilheira com 7 gols e eleita craque da competição estadual. As meninas também me ajudaram demais no ataque. Se não fosse por ela, também não alcançaria os objetivos, que era ganhar e também ganhar como individual. Elas me fizeram... Se não tivesse ela, nós não estaremos aqui agora. Contratada em 2016 para reformular o futebol feminino do Paysandu, Aline Costa tem diversas conquistas pelo clube, incluindo a manutenção na 2ª Divisão Nacional para o ano que vem. Só que esse título do Campeonato Paraense Adulto tem um gostinho especial para ela. Até me emociono porque desde 2016 a gente vem batalhando por esse título do adulto. A gente conseguiu a vaga, não conseguimos o título, conseguimos o acesso, permanência na Série A2 e o título não vinha. Mas esse ano a gente se dedicou muito. Lutamos para estar aqui e graças a Deus, no momento certo, Deus abençoou essas meninas que são guerreiras. Com todas as dificuldades, mesmo assim a gente trabalhou.
né? Mesmo com todo o apoio, a gente sempre batia na trave hoje, e esse ano não foi diferente, né? A nossa diretoria vem apoiando o futebol feminino e graças a Deus hoje nós somos referência. Isso é fruto de muito trabalho, não tem outra palavra em dizer que se não seja isso. Parabéns às meninas. A gente já vai comentar essa vitória. Antes, a gente vai voltar lá com o Lucas Trevisan, que acaba de ter um acidente lá no local, nesse perímetro que está interditado. Você acabou de falar sobre o bloqueio. O que aconteceu por aí, Lucas? Olha, Fábia, foi um acidente que aconteceu agora há pouco aqui na Brigadeiro com a Dr. Freitas. Um casal que vinha em uma moto, ele vinha aqui da Dr. Freitas, e o condutor da moto, o rapaz, ele acabou seguindo direto aqui pela Brigadeiro Protásio. Não sei se ele não se deu conta que tinha o gradil aqui fazendo essa interdição. E aí ele bateu, acabou arrastando esse gradil. Ele ficou debaixo da moto, ele estava com essa moça que está sentada agora e está recebendo atendimento de uma bombeira civil. Então, os agentes do Detran já retiraram a grade, ela ficou retorcida a grade, a moto também do rapaz foi retirada ali para a direita. Eu não sei se essa moto aqui não, né? É ali à direita, mais ali, né? A moto do rapaz, o rapaz é esse que está aqui conferindo a moto, sim, é essa aqui mesmo. Ele acabou se ferindo um pouco, mas aparentemente não está precisando de atendimento médico, mas a moça está recebendo o atendimento ali. A gente estava bem aqui na calçada, Fábio, se preparando para uma nova entrada ao vivo aqui no Bom Dia Pará, quando a gente se deparou com esse barulho. Vou só explicar melhor como é que foi o acidente. Olha só, a moto, o casal da moto, vinha aqui da Dr. Freitas, e aí o condutor da moto, ele seguiu direto aqui, ele tentou seguir direto aqui, só que estava tudo interditado com essas grades aqui. A gente só ouviu o barulho da moça dizendo, meu Deus, vai bater. E foi nesse momento que, inevitavelmente, a moto bateu, foi arrastando aqui o gradil e o rapaz acabou ficando debaixo ali da moto. A moça caiu, se feriu um pouco, tem um pouquinho ali das marcas no asfalto do que aconteceu. Então, o que a gente reforça aqui, a nossa entrada agora há pouco foi justamente sobre isso. A área do entorno aqui do hangar está toda interditada, essa parte especificamente com grades por conta dos eventos que estão prestes a acontecer aqui na capital paraense, Cúpula do Clima e também a COP30. E por essa razão é necessário que as pessoas tenham o máximo de cuidado redobrado. Tem muita gente que chega aqui, Fábio, você está percebendo agora, pedindo informação, falando por onde eu posso entrar, qual é a alternativa. Tem gente que trabalha nesse entorno aqui, precisa acessar, só que tem que comprovar que trabalha na área, tem que ter algum tipo de credenciamento se vai trabalhar no contexto dos eventos internacionais. Então, é preciso dessa autorização prévia para poder ter acesso a esses locais. Aparentemente, ferimentos leves na passageira da moto, aqui que está sentada recebendo o atendimento prévio da Bombeira Civil. O rapaz que conduzia a moto está aqui conversando com o agente do Detran. Mais atenção, mais cuidado é que a gente orienta as pessoas que vão circular aqui no entorno dessas áreas que estão interditadas. Volto com você, Fábia. Então, Lucas, a gente supõe, né? Você vai conversar daqui a pouquinho melhor com as pessoas aí da moto. Claro, a gente está dando esse tempo porque o acidente acabou de acontecer. Então, não adianta a gente abordar, as pessoas estão nervosas, a moça está nervosa também por conta desse acidente, é óbvio. Foi um susto. Graças a Deus, ninguém se machucou com gravidade. Talvez tenha ficado aí com alguns arranhões, a gente vai saber logo mais. A bombeira atendendo esse casal. E o que a gente supõe que aconteceu é justamente aquele automático, né, Lucas? A gente segue todo dia aquele mesmo percurso e a gente muitas vezes não se dá conta do que a gente está fazendo. Então, provavelmente ele já, nesse automático de pegar a Dr. Freitas e acessar, fazer esse retorno para a Brigadeiro Protásio, não se deu conta de que a Brigadeiro Protásio estava bloqueada, tinha essas grades. Ele acabou colidindo em velocidade com essas grades que estão fazendo esse bloqueio. A grade chegou a entortar por conta dessa batida. Logo que a nossa equipe está lá, jogou as imagens aqui para o estúdio, a gente estava acompanhando, o motociclista ficou por baixo dessa moto. Então, que bom que nada grave aconteceu, mas fica aí esse alerta a vocês, motoristas, motociclistas. Cuidado,
freiem, vão devagar, já que a gente não sabe onde estão esses retornos, né, Abner? A gente não sabe exatamente onde estão esses retornos, muita gente vai descobrir hoje isso. Então, quando forem transitar aí pelo entorno do hangar e do Parque da Cidade, vão com calma, entendam que tem bloqueios, para que a gente não acompanhe esses acidentes novamente. Bombeira fez o atendimento, a moto infelizmente ficou danificada, mas dos males o menor, dano material, ninguém se machucou, ainda bem. A gente vai seguir acompanhando e atualizando vocês. Lucas, a gente tem muitas pessoas aqui mandando perguntas sobre acesso ao aeroporto, então a gente aqui no Bom Dia se compromete a seguir atualizando vocês. Vamos preparar um material bem didático explicando todos esses bloqueios, como acessar o aeroporto e outros locais. E olha aí, o motociclista e a passageira, ainda bem já liberados, Detran conversando aí com eles também. Provavelmente agora vão seguir viagem, a gente torce aí para que nenhum outro acidente aconteça nessa região onde estão ocorrendo esses bloqueios. Lucas, obrigada pelas informações. Logo mais a gente volta a conversar com você por aqui. Agora sim, logo do esporte voltando, vamos rebobinar e falar sobre o Parazão feminino. Então, não, na realidade, a gente parabeniza as meninas do Paysandu, né, como foi dito pela sua técnica. O Paysandu, ele mantém aí esse apoio ao futebol feminino, que sempre briga, né, sempre teve o protagonismo durante um tempo da SMAC e também do próprio Clube do Remo, né? E o Paysandu sempre batendo na trave no futebol feminino, mesmo jogando as competições nacionais. Dessa vez não, dessa vez deu o Paysandu com muito mérito, fizeram uma campanha muito interessante e na fala das meninas pós-jogo a gente viu toda essa emoção, toda essa alegria. E é isso, o apoio ao futebol feminino, o reconhecimento do futebol das mulheres. O Paysandu está de parabéns de manter. E a gente sempre pede, claro, sempre mais apoio, sempre mais atenção, sempre mais carinho. O mais importante é que, no final de tudo, as meninas do Papão vão estar aí comemorando esse título paraense. Que não veio com os meninos, veio com as meninas. Aí já dá para comemorar, pelo menos, já é ótima essa vitória. Vamos seguindo, falar agora de Leão. Vamos lá, Clube do Remo, gente, daqui a pouquinho, na minha segunda participação, a gente vai trazer uma matéria completa, tá, desse jogo, que ontem marcou um momento, assim, um gostinho do quero mais, sabe, no jogo. Não dá para romantizar também nem o jogo e muito menos o resultado, já que o resultado ele pode não ter sido péssimo, mas foi ruim porque ontem jogando em casa, o Clube do Remo com apoio mais uma vez da sua massa torcedora, acho que não tinha nem um terço do que gostaria de estar ali no estádio ontem, torcedor que não conseguiu o ingresso, e o Remo sai na frente, mas acaba tomando o gol faltando segundos para o último lance do jogo, literalmente, foi o lance que tirou os 3 pontos do Clube do Remo, mas o Remo seguiu pontuando, né? Faz mais um ponto, tem mais 3 jogos, 2 fora de casa e 1 em casa. Menos mal para muitos que o Remo fora de casa, ele sempre traz ponto ou pontos, né? E que seja assim nas próximas 2 rodadas. Falando claramente, seu Abner Luiz, diga ao povo, não que fica, mas que o Remo ontem, ao comando do Guto, na minha modesta opinião, ele fez um jogo abaixo do que vinha fazendo em vários quesitos. No primeiro deles, a questão de sufocar o adversário jogando dentro de casa, o Remo em nenhum momento conseguiu isso. Outra, a marcação na bola parada, a Chapecoense no primeiro tempo criou algumas oportunidades, não converteu em gol. O Remo foi letal no sentido de ter 2 chances no primeiro tempo e fazer um gol, né, o que a Chape não conseguiu fazer, e aí uma intervenção do goleiro que o Remo tinha dado como nota que ele não jogaria mais na temporada, ele passa um jogo fora e volta para o gol do Clube do Remo, o Marcelo Rangel, e ainda bem, né, que fez mais uma vez, foi destaque do jogo, mais uma vez livrou o Remo até de uma possível derrota. Se nós formos olhar o jogo, e eu digo isso para o torcedor do Remo, eu disse ontem nas redes sociais, pelo lado do torcedor da Chapecoense, Fábia, ia lamentar não ter vencido o jogo em Belém pelas oportunidades criadas, tanto no primeiro como também no segundo tempo. E esse homem aí que jogou no Clube do Remo é responsável por isso, viu? Porque pelo menos nos pés e na cabeça dele foram perdidas, no mínimo, aí 3 oportunidades de gol que a Chape
poderia ser pior, viu, para o clube do Remo, caso a Chape tivesse aproveitado. E aí, ó, um pecado. Se o Pedro Rocha dá esse toquinho para o Jorge, que passou ali do ladinho, ele saía de cara para o gol. E aí, ó, último segundo de jogo, a bola desvia, o goleirão do Remo escorrega. Nossa. Apesar do Guto Ferreira ter dito na coletiva ontem que se o goleiro não escorrega, ele pega a bola, ele não pegaria, não. A bola foi com uma velocidade que não deixaria o goleiro pegar, e ele estava protegendo o canto onde a bola iria, né? Ó, todo mundo correndo que nem barata tonta atrás da bola, e a bola caprichosamente bate no Reinaldo e acaba aquela coisa. Fábio, eu vou lhe dar um ensinamento. Fábio, se bem que você já sabe, você foi craque na escola quando jogava futsal, me disseram isso. Zagueiro não pode virar o bumbum na hora do chute, amiga. Ele vai com o braço para trás e pula na frente da bola. Não foi o que o Reinaldo fez. O Reinaldo virou de bumbum, a bola bateu no calcanhar e atrapalhou o goleiro. Ó, você não faz isso aí nem na pelada, viu, Fábio? E foi o que, infelizmente, o zagueiro do Remo fez. Ele tem esse xizinho, né? Pelo menos 2 ou 3 jogos, assim foi contra o Atlético Paranaense, o lance onde ele estava também. Assim foi contra o Goiás, lá em Goiânia, o gol de empate, que ele estava também. E ontem, mais uma vez. Ô, Reinaldo, dá uma passadinha ali na Basílica de Nossa Senhora Nazaré, pede para a Santinha para esses 3 jogos, isso não vai mais acontecer. Olha, daqui a pouco a gente mostra a matéria completa. No sábado, o Remo joga contra o Novo Horizontino, no interior de São Paulo, e não pode perder, viu, seu Leão? Um empate também serve para não sair da zona e ficar empurrando aí, quem sabe chegar no último jogo contra o Goiás em Belém e conseguir esse acesso. Eu volto daqui a pouco, Fábio. Combinado, Valeu, até gente. Já. Segundo tempo do esporte, bora lá para a tabela? Então vamos nessa, tabela da Série B do Campeonato Brasileiro. A gente vem para esse segundo tempo do esporte. Curitiba, Chapecoense, Remo e Atlético Paranaense são os 4. Se o Remo conseguir um empate fora de casa no próximo jogo, ele não sai do G4, tá? Se vencer, claro que é ainda melhor. Um jogo importante hoje. O Novo Horizontino entra em campo, ele é o 7º colocado, tem 55 pontos, pode chegar aos mesmos 58 caso vença o América Mineiro, lá em Minas Gerais, que é o 14º colocado, está ali ó, com 41 pontos e está buscando os 44 aí para fugir do rebaixamento, né, para a Série C do Campeonato Brasileiro. Se a gente der uma olhada na tabela ainda na primeira página, até o Novo Horizontino é quem tem chance aí de subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. 7 disputando as 4 vagas. O Paysandu, lá na zona do rebaixamento, na lanterna, acabou batendo aí, né, na trave nessa competição e acaba ficando rebaixado. É o primeiro rebaixado matematicamente, vai disputar a Série C do Campeonato Brasileiro no ano que vem. No Baenão, o torcedor fez o dever de casa, lotou o estádio para apoiar o time. A festa estava a caminho para a comemoração do Fenômeno Azul, só que no último lance da partida, os azulinos deixaram escapar a vitória. Apesar do resultado, o Leão, como vocês viram, segue no G4 da Série B. Vamos ver como é que foi. A noite de domingo reservou surpresas ao torcedor do Remo. A primeira, Marcelo Rangel titular, totalmente recuperado de uma cirurgia no joelho realizada há 12 dias. Então, isso deve, eu diria, a 3 fatores. Primeiro, um trabalho de equipe. Esse é um trabalho que não é só da equipe médica, nós temos fisioterapia, fisiologia, nutrição, a preparação de goleiro também envolvida nesse processo. Isso tem como segundo pilar um atleta extremamente profissional, porque o Rangel ele é muito profissional. Ele já trabalha com a gente há algum tempo, a gente conhece bem a capacidade do atleta. E eu diria como terceiro pilar a energia positiva. O Rangel recebeu mais de 30 mensagens de apoio, de estímulo para que ele pudesse recuperar o mais rápido possível. E somando todos esses fatores, eu não tenho dúvida que o sucesso, a chance de acontecer era muito grande, felizmente aconteceu. O Baenão estava lotado. Quando a equipe entrou em campo, uma grande festa tomou conta do estádio. "16 mil pessoas acreditando no acesso, tirando onda com o rebaixamento do rival.
E no confronto direto pela vice-liderança, a Chapecoense começou pressionando. Na cobrança de escanteio, Everton cabeceou livre e a bola foi para fora. Não demorou para o Remo incendiar a partida. Pela direita, Marcelinho teve espaço. Cruzamento rasteiro, Nico finalizou fraco. O goleiro Rafael Santos salvou em cima da linha. Cobrança de falta para Chape. Mais uma vez a defesa do Remo marcou a bola. Marcelo Rangel mostrou por que é ídolo. A resposta do Remo foi rápida. Tabelinha comandada por Pedro Rocha. Chute perigoso. Até que aos 28 minutos, o Remo teve a paciência necessária para trabalhar a bola e buscar um espaço que a Chapecoense não dava. Foram 25 passes trocados. O ataque adversário parou de marcar. O volante se expôs e o Leão conseguiu o que tanto queria. Marcelinho penetrou pelo meio. Natan chutou. O desvio deixou Carlos Vinícius em condição de fazer um gol com estilo de centroavante. Giro e 1-0. A Chape tentou reagir, cruzamento na área. Neto Pessoa cabeceou e Marcelo Rangel defendeu em 2 tempos. O time catarinense seguiu buscando o empate. Na bola aérea, ou Marcelo Rangel fechava o gol, ou a pontaria falhava. No segundo tempo, a Chapecoense continuou pressionando e Marcelo Rangel seguiu sendo um dos principais destaques da partida. E o Leão em busca do segundo. Diego Hernandes procurou o cantinho, para fora. A ofensividade deixou espaço na defesa. Neste lance, a zaga do Remo confiou na linha. Jimenez entrou livre na grande área, driblou Marcelo Rangel, Klaus e Jorge entraram em ação para evitar o gol. O lance foi revisado pelo VAR por causa de um possível pênalti. O árbitro Bruno Arleu precisou de tempo para constatar que o jogador da Chape estava impedido, ou seja, já não valia mais nada no momento do pênalti. Pressionado, o Remo se segurava como podia. A comissão técnica azulina se reuniu rápido para desenhar uma estratégia para escapar da pressão da Chape. Repetiu o que deu certo no gol. Posse de bola, paciência. Pedro Rocha encontrou espaço para finalizar. Rafael Santos fez boa defesa. Guto mexeu no time e inverteu a posição de Pedro Rocha. A oportunidade surgiu, mas o confronto direto era fraco. Na jogada pela esquerda, Neto Pessoa recebeu o passe na grande área e chutou para fora. E aos 52 minutos, no último lance da partida, no último suspiro da Chapecoense, o zagueiro Doma arriscou. A bola desviou em Jorge, Marcelo Rangel escorregou e foi pro gol. 1-1. E a outra segunda que marcou a noite de ontem. É um jogo muito importante aqui dentro de casa, aqui no Baianão. A gente sabia que ia ser a nossa força também, o campo aqui. E aí a gente está com um resultado a nosso favor, um resultado muito bom para a tabela e a gente perde a bola aqui na frente e deixa eles transitarem. Tomamos um gol no último minuto, o juiz me mostrou o último minuto quando a bola entrou no gol. E nós vamos chegar. Eu não tenho dúvida que nós vamos chegar. A gente não chega se a gente se entregar, mas aqui ninguém é covarde não, nós vamos até o fim. Aquela Nossa Senhora lá que não deixou o Remo perder esse jogo, tá? A gente precisa falar a verdade. Se você vê o jogo que mostrou agora, poderia ter sido pior. E não o empate, não esse pontinho que para mim passa a ser precioso para o clube do Remo, que teve muito menos chance de gol, ficou muito menos com a bola. Na minha opinião, foi o pior jogo do Remo ao comando até aqui do Guto Ferreira. Não que não teve disposição, que o Remo não estava a fim de vencer, nada disso, pelo contrário. Enfrentou um adversário que está querendo mesmo do Remo, que está numa campanha também parecida com a do Remo, e o Remo teve a chance. Ele fez o gol no último lance da partida. Vários erros
sucessivos ali, né? Cada um foi errando um pouquinho e a bola acabou desviando e matando o melhor jogador do Remo mais uma vez na partida, que foi o seu goleiro Marcelo Rangel. E ainda bem que ele estava no jogo ontem, viu? Porque talvez se não tivesse, a coisa poderia ter sido pior. O Remo continua com chance, continua no G4, se empatar contra o Novo Horizontino no sábado, ele permanece no G4 e aí vai para o jogo contra o Avaí, que já não quer muita coisa, e no último jogo vem pegar o Goiás por aqui e o torcedor Campeonato Brasileiro, porque senão vai ser tenso tão quanto. E aí, o Caio Vinícius, que fez uma partida exuberante, podia ter pulado na cabeça do jogador aí, né? Matado essa jogada, mas não tem o si. A Chape também merecia. Talvez a derrota fosse uma punição para o que ela acabou criando no jogo, mas não teve competência também de fazer o gol. O Neto Moura, né, o atacante e jogador do Clube do Remo, tem que dar um obrigado para ele aí, que ontem ele não estava a fim de fazer o gol no Remo, acabou perdendo várias oportunidades. Um abraço, na sexta a gente está de volta. Até sexta, Falou. então, Abner. Tchau, tchau.